Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edipo Rafael e eu tô aqui para compartilhar com você hoje mais uma palavra. Eu agradeço você que está juntamente conosco nesse canal, você que já é inscrito, que Deus te abençoe cada dia mais. Você que também está chegando agora, que você seja bem-vindo e que você possa se alimentar das palavras que a gente tem deixado aqui e das conversas que nós temos tido aqui como amigos, para nos alimentar, para nos edificar e nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra para você hoje no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Um milagre bastante conhecido, que nós vemos que o Senhor Jesus Cristo fez e bastante falado quando Jesus ele curou esse cego, cuspindo no olho dele. Mas o porquê que Jesus ele faz um milagre tão atípico dessa forma, de cuspir nos olhos do homem para que ele viesse ser curado? Se Jesus ele poderia ter falado alguma coisa, ele seria curado, ou Jesus poderia ter simplesmente estralado os dedos e também ele seria curado. Sabe, tudo que Jesus faz e tudo que ele fez na palavra de Deus foi para nos deixar um ensinamento, e nós precisamos entender o que Jesus estava falando. Quando nós olhamos para esse versículo, o 22 do capítulo 8 de Marcos, se nós voltarmos um pouquinho para cima, nós vamos encontrar Jesus repreendendo os discípulos a respeito do fermento dos fariseus, falando para eles assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E quando Jesus fala aquilo, os discípulos começam a se perguntar: será que ele está falando a respeito de fermento porque nós não trouxemos pão? E Jesus fica bravo com aquilo e repreende eles assim: olha, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, vocês têm olhos, mas não veem. O que acontece com vocês? Vocês não lembram quando eu fiz a multiplicação dos pães? Se é por causa de falta de pão que eu estou falando isso? Sabe, Jesus estava chamando a atenção deles, para eles terem uma visão esclarecida daquilo que Jesus estava falando. Então, quando vem logo em seguida esse cego físico vindo com essa enfermidade diante de Jesus, para que Jesus o curasse, Jesus faz um milagre dessa forma, ele estava nos ensinando algo a respeito disso. Cuspir nos olhos dele. O que era o cuspe de Jesus? A saliva é a água que sai da boca de Deus. E o que é a água que sai da boca de Deus, que tem o poder de abrir os nossos olhos? No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz assim que Cristo nos purifica, purifica a igreja pelo lavar mediante a água, que é a sua palavra. É a palavra de Deus que nos traz esse esclarecimento. Nós precisamos ter uma visão totalmente aberta. Nós não podemos ter somente parcialmente aberta. Quando Jesus ele tocou com o cuspo no olho desse homem, ele perguntou e falou assim: olha, o que você está vendo? Ele falou: vejo as pessoas se movendo como árvores. Sabe, ainda não estava completo. Jesus chama ele novamente, coloca as mãos sobre ele, sobre os olhos, e diz assim: e agora? Ele fala assim: agora eu vejo claramente. E Jesus manda ele para casa. Então nós vemos da seguinte forma, que nós não podemos permanecer com a nossa visão parcialmente aberta. Mas o que seria a nossa visão parcialmente aberta? Seria nós conhecermos Jesus talvez, mas não termos intimidade com ele. Conhecermos o que é a palavra, mas não termos intimidade com a palavra. Por exemplo, se eu perguntar para você hoje se você conhece o Neymar, talvez você conheça o Neymar, você sabe onde ele mora, você sabe com quem ele namora, você sabe o que ele faz e aonde ele está jogando talvez. Mas se eu te perguntar assim, você já sentou algum dia na tua casa, jogou um game com o Neymar, tomou um café juntamente com ele? Talvez você vai dizer que não. Por quê? Porque conhecer é diferente de você ter intimidade. E Deus, Jesus, a palavra, nós não podemos somente conhecer. Nós temos que ter intimidade com ela. Nós temos que saber exatamente o que ela está falando com a gente. O porquê que nós temos que ter essa visão claramente aberta? Nós estamos prestes a Jesus Cristo voltar. A palavra de Deus, assim, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz assim: quanto o dia e a hora, ninguém sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem virá, que o Filho de Deus vai descer sobre a terra novamente para buscar o seu povo. Mas a palavra também diz assim, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, fala: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de uma mulher grávida, de modo que nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, são filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Portanto, não durmam como os demais,
mas estejam atentos e sejam sóbrios. Ou seja, nós não temos com clareza uma data específica, o dia que o Senhor Jesus Cristo virá. Mas uma coisa é certa, que nós precisamos estar atento aos sinais. Nós não somos das trevas, nós não somos da visão escurecida, nós não somos daqueles que não conseguem enxergar. Mas nós não seremos surpreendidos, porque nós vamos estar esperando o nosso Senhor. Então, a necessidade de nós termos a nossa vista espiritual totalmente aberta é para nós podermos entender esses dias e entender que nós estamos vivendo os últimos dias, sabe? Nós temos visto destruição, nós temos visto morte, nós temos visto pandemia, nós temos visto tantas coisas erradas, quantas coisas tristes acontecendo, a maldade do ser humano crescendo de tamanha forma que tem assolado sobre os nossos dias. E uma coisa que nós não podemos deixar de falar, que nós precisamos estar atento ao que está acontecendo, é a respeito da nação de Israel. Porque a nação de Israel é um termômetro, ou seja, é um lugar onde vai apontar os principais sinais da vinda do Senhor Jesus. A nação de Israel é como se fosse o relógio de Deus, ou seja, o que vai mostrar assim, o tempo que Jesus virá. E nós estamos vendo sim que nesses dias tem acontecido bastante um cenário de guerra, um cenário de destruição, sabe? Só que a palavra de Deus diz assim que não vai ser no meio da guerra, mas aquele versículo que nós falamos ali, fala assim, ó, quando disserem, no versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida. Ou seja, o que nós precisamos para poder dizer paz e segurança? Nós precisamos de um cenário de guerra, nós precisamos de um cenário de caos. Então pode ser que, eu não estou afirmando isso para você, não me entenda errado, mas pode ser que esse cenário que eles estão vivendo, quando eles estiverem vivendo numa paz, numa tranquilidade, depois desse momento de guerra, pode ser que seja o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo virá. Porque quando tudo se acalmar, quando tudo ficar tranquilo, destruição virá sobre eles, destruição virá sobre toda a terra e Jesus Cristo volta novamente para se reencontrar com a sua igreja. Então, eu quero te encorajar você com esse vídeo hoje, a você deixar essa água que sai da boca de Deus, a palavra dele, tocar os teus olhos e não te abrir parcialmente. Não você somente conhecer ele ou saber quem ele foi. Talvez se perguntar para você quem Jesus foi, você sabe muito bem explicar. Mas se te perguntar, você tem intimidade com ele? É isso que nós precisamos. Então que você fique com essa palavra hoje, medita nesses textos que eu falei para você aí, acompanhe os outros vídeos do canal, compartilhe esse vídeo, clica no like para o YouTube entender que é um conteúdo bom e passar para outras pessoas também. E se você quiser mandar para alguém que você gosta, que você ama, para que também abra os olhos, compartilhe esse vídeo, espalhe a palavra de Deus, vamos crescer esse canal para que nós possamos pregar o evangelho cada dia mais. Que Deus abençoe a tua vida, muito obrigado por você estar aqui e até a próxima ou então até a eternidade. Deus abençoe.